Boa noite. Faz 2 semanas que eu não apareço e a mensagem que eu quero trazer hoje, eu quero falar um pouco sobre as emoções, sobre as nossas emoções. Ah, Daiane, mas por que tu vai falar das emoções? Porque é a parte mais difícil de lidar, pelo menos pra mim. É a coisa mais difícil de lidar. E eu quero trazer com vocês um pequeno estudo sobre as emoções. Mas para isso, para eu começar a falar sobre as emoções, eu vou ter que falar do início, desde o início, para separar o que é a emoção, o que é o espírito, o que não é. Mas para mim te explicar tudo isso, eu quero ler contigo primeiro em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele formou o homem do pó da terra, a matéria homem. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e soprou o espírito em nós. E o homem se tornou alma vivente. E após ele soprar o espírito na gente, a gente se tornou alma. Então aqui teve três elementos. E o Senhor Deus formou do pó da terra o homem, formou a matéria. E soprou o fôlego de vida, soprou o espírito de vida em nós. Espírito. E se tornou alma vivente. Alma. São 3 elementos. Aí eu vou para outro versículo da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 elementos, reafirmando o que a gente tinha acabado de ler em Gênesis, quando Deus criou o início de tudo, né? Aí vamos para outro versículo. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando Deus te deu a vida, ali em Gênesis, no primeiro versículo que a gente leu, e o homem se tornou alma vivente. E aqui em Provérbios, sobretudo guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Alma vivente, vida, alma. Então a nossa alma é a fonte de vida, é a fonte das nossas emoções, vamos colocar assim. Nossos sentidos, das nossas emoções. Aí vamos para outro versículo. Isso é um estudo, tá, gente? Tipo, pra reafirmar que, Daiane, da onde você tira essas coisas? É só estudar, é só ler. Não tô inventando nada. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Para ver como que as nossas emoções estão na nossa alma. Provérbios, mais um versículo. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito que o Senhor nos soprou nas narinas é a lâmpada do Senhor. Então o espírito, ele não traz tudo que é de bom de Deus. A alma, as emoções, o sentido, e o espírito, uma linha direta com Deus. Voltando no versículo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu ser. O Espírito Santo sabe de tudo de você, do mais íntimo, do mais profundo. Sabe aquele sentimento que você tá lá no fundo e você nem queria sentir, nem queria ter? Aqueles pensamentos que você nem queria ter, você esconde de você mesmo. O Espírito Santo sabe, não tem como esconder dele. E ele esquadrinha e leva para Deus. O que eu quero dizer com isso? O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Acabamos de ler em vários versículos da Bíblia que a Daiane não inventou. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. As nossas emoções vêm da nossa alma. O corpo é a matéria, onde nós temos que cuidar, porque aqui mora o espírito e a alma. E o espírito, ele vem de Deus. Ele é santo. E ele vem para morar aqui. Mas o Espírito Santo, para morar nessa casinha, ela tem que estar limpa. Mas o que eu quero chegar nesses versículos? Eu quero falar sobre as emoções, que vêm da alma. Então eu falei pra vocês agora corpo, alma e espírito, e eu quero falar sobre as emoções, que ela vem da alma, que ela é enganosa, porque enganoso é o coração do homem, e a minha maior dificuldade é lidar com as emoções. E é onde Deus me chama para trabalhar nas pessoas? Emoções. Eu consigo dar um bom conselho, mas eu consigo usar pra mim. Que lindo, né? Olha aí, perfeito. Vamos à frente, que eu já vou chegar nesse assunto mais pesado. A Bíblia, ela dá vários ensinamentos pra gente identificar nossas emoções e tomar cuidado com elas. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos. Esse versículo está falando sobre ansiedade. Vou falar um outro versículo. Salmos 42:5, sobre tristeza. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Espere em Deus. Esse salmo em específico, o salmo foi escrito por vários autores. E um dos autores mais principal, que mais escreve, é o rei Davi. Que vocês sabem, não sei se vocês conhecem a história do rei Davi. Eu falei do rei Davi num vídeo anterior a esse, se não me engano, sobre a história do rei Davi, que matou o gigante. E ele escreve esses salmos como oração para Deus, como cânticos. E nesse salmo, ele tá falando com ele mesmo, escrevendo: por que você está triste, a minha alma? Por que te abates? Não sofra. Você viu como ele ficava angustiado, como ele ficava triste também. Ele também sofria dentro de si perturbações, angústias, ansiedade. E ele escrevia isso tudo em forma de cântico. Minha alma não se abate, espere em Deus, que Deus fará. Porque é isso que Deus ensinou a gente. Que tudo a gente tem que colocar a esperança nele, confiar nele, mas a gente não consegue confiar. A gente consegue só sentir ansiedade, angústia, depressão, minha vida não acontece nada, não consigo resolver. Mas minha alma, por que você está assim? Por que te abates? Lança-te nos pés de Deus, coloca o teu rosto em oração, em terra, e peça em oração para o teu espírito levar ao Pai as suas súplicas. Por que te abate? Mas é tão fácil falar assim, nossa, que fácil lidar com as emoções. É claro, pronto. Não fiquem ansiosos, não fiquem angustiados. Beleza, ok, não vou ficar, vou confiar em Deus. Então vou orar. Deus, a partir de hoje, coloca em tuas mãos, nos teus pés, toda a minha vida. Tão fácil, né? Mas não é assim tão fácil. Vou te explicar o porquê não é tão fácil. É difícil. A nossa alma é enganosa. A nossa alma, ela trapaceia nós mesmos. A gente faz uma autossabotagem. A Bíblia, ela nos dá alguns estudos pra gente controlar nossas emoções. Olha só, a Bíblia dá tudo, né? Primeiro a Bíblia mostra como que a gente foi feito. Depois a Bíblia mostra que a gente tem as emoções, né? E agora ela fala assim como lidar com as emoções. A Bíblia te dá tudo, é um manual completo de instrução de pessoas que viveram aqui antes da gente, que passaram por tudo isso. Olha esse versículo que eu vou ler agora. Efésios 4, capítulo 4, versículo 26. Quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Bem como de toda a maldade. Antes de se deitar, não se deite irado, não se deite com raiva, com indignação. Antes disso, converse com quem estiver que conversar. Antes disso, antes do sol se pôr, resolva, tira essa ira de você. Ah, não vou conversar com a pessoa, não vou fazer isso com quem me provocou. Então se ajoelhe e nos pés do Senhor tu fala: Pai, eu entrego essa ira, não quero carregar esse amargor comigo. Por que Paulo dá esse conselho de não se deite irado, não se deite com sentimentos ruins? Porque no dia seguinte tu vai sentir mais ira, e mais ira, e mais ira. Ou mais provocações vai acontecer no seu dia. Por que vai acontecer provocações no seu dia? Porque o inimigo tá aqui pra isso. O inimigo tá aqui nessa terra só pra nos cutucar, só pra nos provocar. A oposição de Deus, ele não é inimigo de Deus. Não, ele não é. Ele não disputa força com Deus. O inimigo, a oposição é inimiga nossa. Eles têm raiva da gente estar vivendo, da gente ser filho de Deus, da gente ter a graça de Deus, a misericórdia de Deus, da gente receber a unção de Deus, e eles não têm. Então, todos os dias, o inimigo vai te colocar situações para te cutucar. Todos os dias vai colocar um vizinho para te xingar. Todos os dias vai acontecer uma maldade contigo, um amigo que tu achou que era um amigo, que vai te trair, um companheiro que vai te trair, sempre vai acontecer situações no seu dia. Então, por isso que Paulo diz pra gente não deitar irado, porque essa ira hoje, se você deitar com ela irado dentro de ti, com esse sentimento dentro de você, no dia seguinte vai acontecer outra coisa, e com o tempo, tu vai virar uma pessoa amarga, amargurada, que vai estar descontando em todo mundo dores que você tem dentro de você, que os outros não têm culpa. Mas por que eu vim trazer hoje essa palavra de emoções, que tá mexendo muito comigo? Eu tenho dificuldade de lidar com as minhas emoções, mas Deus falou muito comigo esses tempos. A gente ouve muitas histórias, né? E a Bíblia te dá instruções para você não dormir irado.
A Bíblia te dá instruções para você cuidar da sua alma. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo, porque você estiver irado, você tá dando lugar ao diabo, que tá te cutucando e tu tá aceitando. Livrem-se de toda a amargura, toda indignação, toda a ira, toda a gritaria, toda a calúnia. Não durma com isso. Não arrume confusão por isso. Se você não quer chegar em alguém ou alguma coisa pra... não dá de resolver com tal pessoa, porque vai ser pior a situação, antes de se deitar, joga aos pés de Deus. Tira isso de você. Não carregue, não leve isso mais pra ti. Por quê? Você não tem como... Você não é responsável pela forma que o outro te trata. Você não é responsável pelo que os outros fazem pra você. Você não é responsável pelo que os outros te dizem. Mas você é responsável pelo sentimento que tu deixa entrar. Isso é pesado. E não é fácil. Seria muito fácil, né? A pessoa me xingou ali, tu... Coitada. Não é sobre mim, é sobre ela. Não é sobre você, é sobre ela. Mas é fácil fazer isso? É fácil tu estar no trânsito e alguém te xingar, te buzinar e... O que você tem vontade de fazer? Abrir a janela? Botar a mão pra fora? Dizer palavras? Essa é a nossa vontade. Não é fácil. Mas você é responsável pelo teu sentimento. Você é responsável por deixar aflorar aquele sentimento em você. Você pode cortar o mal pela raiz naquele momento e... Tem misericórdia, Senhor. A pessoa não sabe o que diz, a pessoa não sabe o que faz. Tem misericórdia, Pai, porque eu não sei o problema que ela tá passando na casa dela pra ela estar assim, desse jeito, esbanjando ira pros outros por aí na rua. Tem misericórdia. No momento que você pensar em falar algo que não é bem, não faz bem pra tua alma, pro teu espírito, e se você acha que teu espírito não vai se agradar em ouvir aquilo, você muda. Muda as palavras. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa, Senhor. Dá graça, Pai. Porque você não é responsável pelo que aquela pessoa está fazendo contigo, mas você é responsável pelo que você está sentindo. Então, a partir do momento que você alimenta aquela sensação em você, aquele sentimento em você, e passa a descontar isso nos outros, na tua família, nos teus amigos, no seu trabalho, isso é um problema seu. Porque você não sabe o que fizeram comigo na minha infância. Você não sabe como minha família fez isso comigo. Eu sei. Eu sei muito bem. Eu também tenho um passado. Também tenho uma família disfuncional. Eu sei o que é passar por várias situações. Se eu sei. Todo mundo sabe. Todo mundo tem um passado lascado. Todo mundo tá lascado nesse mundo. Infelizmente, a família brasileira, num todo, num geral, ela é lascada. Porque os homens não estão assumindo o seu papel de paternidade. E é por isso, a falta de paternidade tá trazendo um transtorno tão grande para as famílias, tão grande, e no Brasil é tipo... Eu vou chutar agora, tá? Não vou falar de pesquisa porque eu não pesquisei, mas no Brasil eu chuto que 80% da família são disfuncionais. Eu chuto isso, mas eu vou pesquisar e eu vou trazer no próximo vídeo, ou no Stories aqui. Porque, gente, é absurdo. É absurdo, assim. Vocês não têm ideia o que a falta de um pai faz na vida de um filho. Se você perdeu o pai que faleceu, é uma coisa. Perdeu a mãe que faleceu, é uma coisa. Agora, abandono de homens que largam as mulheres com os filhos, isso traz uma falta de paternidade. E a falta de paternidade traz falta de identidade. E a falta de identidade, você fica perdido porque você não sabe quem é em Cristo. E você fica zanzando pelo mundo. E o Brasil tá assim. A família do brasileiro tá terrível. E eu sinto no meu coração de orar pela família brasileira, porque isso tem que mudar, esse quadro tem que mudar. Os homens têm que assumir a sua responsabilidade, parar de fugir da sua responsabilidade, que não foi pra isso que o homem foi criado, não. Não foi pra isso que Deus fez o homem. Até perdi no que eu tava falando. Então, resumidamente, não importa o que você passou, não importa o que fizeram pra você. A partir de hoje, tu vai jogar nos pés da cruz e falar: Pai, eu perdoo o que fizeram pra mim. Eu perdoo o que me falaram. Eu perdoo o que aconteceu comigo. E deixo leve o fardo, porque você tem que se perdoar também. Porque se você não se perdoar, você vai passar a sua vida se martirizando. É como se você estivesse se castigando a si próprio. Se chicoteando, se batendo. Se você não se perdoar, você faz uma autocobrança tão grande em você que você judia de você mesma. E, meu Deus, o Espírito Santo mora em você. Você acha que ele fica feliz com isso? O Espírito Santo tem ciúmes de você. Ele sente tuas dores. Ele sofre por você. E por que tu se cobra tanto? Se fizeram com você, é culpa do outro. Tudo que fizeram pra você, tudo que disseram pra você, diz sobre aquela pessoa, mas não sobre você. Por isso, pega essas emoções e não guarde. Tire elas do seu coração, para que você não passe pra frente. E assim vira um ciclo vicioso e vai passando pra frente. E assim tá essa geração bagunçada, toda fragilizada, cheia de mimimi. Tudo doente. Tudo lelé da cabeça. Porque não consegue entender quem são em Cristo. Não consegue perdoar, não consegue tirar suas emoções de ti.
do seu coração e entregar para Deus. É fácil? Não. Mas é um caminho. Não é um caminho, é o único caminho. Tá na Bíblia. Ah, porque a Bíblia? É a Bíblia. Ela é um livro de instruções para nós, que foi criado para nós. Eu acho que ela assim, ó, tá funcionando há 2000 anos. Por que eu vou de contra ela? Eu não vou. Quero pagar o preço? Quero não. Prefiro seguir essas instruções aqui. Deu certo lá naquela época. As pessoas já tiveram que passar por situações naquela época para escrever esse livro aqui. E escreveram qual é a forma melhor de lidar. Por que eu vou de contra? Eu não. Prefiro seguir. Está na Bíblia, o único caminho é você tirar a ira de você, cuidar com as suas emoções, porque do coração procede essas emoções. Cuida, não passa pra frente. Não é sobre os outros, não é sobre você, é sobre os outros. Então, se você passar responder, se você aguardar e no dia seguinte vai acumulando, vai dizer sobre você daí. Não vai ser sobre o outro. Ah, não é mais sobre o outro. Aí sim vai ser sobre você. Aí é pesado. Aí vai se sentir culpada. Aí tu vai se autocobrar. Porque você permitiu, porque você deixou aquele sentimento ficar aqui em você. E além de permitir, tu passou pra frente, pra outras pessoas. Eu só queria deixar essa palavra pra vocês. Foi um pequeno estudo pra gente entender sobre as emoções, mas porém a gente teve que entender sobre corpo, alma e espírito, da onde que procede as emoções, que é do coração, e a gente tem que deixar tudo, a gente tem que confiar no espírito e não no coração. Ah, Daiane, como é que eu vou saber quando é o espírito, quando é o coração falando? A carne, a alma, o coração, nunca vai querer fazer algo benéfico pro espírito, que edifique o espírito. A carne sempre vai querer fazer algo benéfico para ela, que satisfaça ela. Não edifique o espírito. Se tem algo que está na dúvida, pergunte. Isso que eu quero vai edificar o meu espírito? Vai edificar o nome do Senhor? Ou é pro meu prazer? Faça uma boa noite e fique com esse pequeno estudo, breve, mas bem bacana.